de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridissá, a de aprovação no vestibular. Boa noite a todos que estão conosco em mais um Aridissá no ar, nessa preparação que a gente tem desde o começo da semana, voltado aí para o vestibular da UES. Esse vestibular que vai acontecer agora domingo, dia 28, a prova iniciando às 9 da manhã. Você que já sabe seu local de prova, possa se organizar, se estruturar aí para que chegue mais cedo, entenda toda a logística disso, a documentação que precisa ser levada, a parte do seu lanche. Então, para que você possa aí chegar o mais tranquilo possível para fazer a sua provinha aí de primeira fase. E hoje nós teremos aqui a presença ilustre dos professores Sérgio Feitosa e Marcos Leandro com as disciplinas de Filosofia e Sociologia. Boa noite, professores. Boa noite Marcelo, boa noite Serginho, tudo em paz, tudo tranquilo. A gente vai começar aqui, primeira questão, me botaram para começar a Sociologia, né? E aí você sabe que prova de UES, primeira fase, historicamente, quem é aluno nosso assíduo sabe que é Sociologia Clássica. Prova da UES até agora, o assunto mais cobrado é Sociologia Clássica, depois Sociologia Brasileira, certo? E esses autores de Sociologia Clássica, eles vão aparecendo em vários temas que a gente vai trabalhar ao longo do nosso curso, né? Porque é importante que você saiba a metodologia deles. Depois que você aprende a metodologia, você começa a analisar os assuntos do campo da política, da cultura, da religiosidade, da economia, aplica o método deles, o assunto já fica mais facilitado, certo? E a UES é encantada por esses temas, desde que a UES resolveu cobrar Sociologia na prova de primeira fase, tá? E aí eu trouxe aqui uma questão que envolve logo os 3 clássicos da Sociologia, os mais cobrados, mais frequentes. É bom que numa questão só a gente aqui consegue revisitar a teoria de cada um deles. Mas tem uma série de palavras, as palavras-chave, que você tem que saber na hora que você vir o nome de cada um deles. Dos 3 citados aqui, em cada um, tem um nome do método, né? Quando você pensar em Durkheim, vou botar só a inicial aqui do autor, só para escrever menos, e até porque minha letra não é a coisa mais bonita do mundo, certo? Mas você vai pensar em Durkheim, você vai se lembrar da palavra-chave, que é a palavra função. E se lembre que o Dr. Durkheim, um dos pais da sociologia, ele fica o tempo inteiro comparando a sociedade a um corpo. Ele faz essas analogias constantemente com os termos da ciência da natureza. Ele fala em solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, ele fala em patologias sociais. São termos que a gente está mais acostumado a ver na área da natureza. Tá? E nessa comparação da sociedade a um corpo, ele vai dizer que é como se os indivíduos fossem as células, as instituições são os órgãos, e o análogo à morte seria a situação de anomia. Anomia, o a é o prefixo de negação, nomia é regra. Anomia seria uma situação na qual não há mais pressão para que o grupo fique unido, né? Aquela coisa de que o que diferencia um corpo vivo de um corpo morto é que o corpo morto não tem mais a força para manter suas partes unidas, né? À toa que começa o processo de decomposição, tá? A anomia seria analogamente comparável a isso, tá? O outro aí pensou em Marx, do materialismo histórico dialético, você vai se lembrar de produção, sobretudo produção econômica, tá? Palavra-chave produção. Tanto que o Caio Prado Júnior, que é um pensador brasileiro que utiliza o método marxista para analisar a história do Brasil e a sociedade brasileira, ele vai fazer uma análise do Brasil a partir da produção econômica. Essa divisão da história do Brasil em ciclos econômicos, ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo da cana, isso é um exemplo de uma abordagem materialista dentro da história brasileira. Tá? E pensou em Weber, o Weber é o cara do cada caso é um caso. Weber tem um método denominado de sociologia compreensiva, ou sociologia interpretativa. O Weber quer saber o sentido das ações sociais. O sentido é a mesma coisa de o porquê de um indivíduo agir como age. Por mais que um dos conceitos mais importantes de Weber seja o conceito de ação social, que a gente sabe que pode ser racional com fins, racional com valores, tradicional e afetiva, mas a coisa mais importante de uma ação social não é o ato em si, mas é o motivo do ato. Né? A expressão motivação social se adequaria muito mais. Tá? Com base nisso, vamos para a questão. A questão diz assim: Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber são considerados os principais formuladores das primeiras matrizes teórico-metodológicas da sociologia que surgiram no final do século XIX na Europa. Cada um deles tem
perspectivas sociológicas que divergem uma da outra sobre a explicação e a compreensão da realidade. Tanto que você percebe que o Durkheim vai dar uma ênfase muito grande no coletivo, no institucional. O Durkheim é o cara da sociologia das instituições, tá? O indivíduo, para ele, é muito mais um desdobramento do meio, tá? Já o Weber, como ele está preocupado com a ação social, ele fala no ator social, o sujeito, a subjetividade. Já Karl Marx, que é mais antigo que os dois, né? Tem que lembrar que o Marx não leu nem Durkheim nem Weber por uma questão cronológica. O Marx vai dizer que os homens fazem a sua própria história, mas não fazem circunstâncias que escolhem, né? O que dá a entender que existe uma... né, nem tão Durkheim, nem tão Weber, né? Enfim. Durkheim procurou explicar, de um modo geral, o funcionalismo orgânico e intricado da divisão social do trabalho. Na modernidade, que mantém as sociedades como estão e coesas. Lembrando, para Durkheim, a coerção mantém a coesão. Todo mundo sabe dessa frase. Marx é o teórico da história do sistema capitalista de produção e das contradições que fundamentam como a luta de classe social. Pensou em Marx? Marx é luta de classe, entendeu? Pensou em Durkheim? Durkheim é a palavra função. Inclusive, essa função das instituições é o que contribui para manter o grupo unido. A grande preocupação do Durkheim é entender por que a gente está unido se a gente tem tantas desavenças. Porque as nossas demandas são bem superiores às nossas potências. Ou seja, a gente não é absoluto. Portanto, eu preciso conviver em grupo, né? Muito parecido com aquela teoria aristotélica, né, que diz que se você consegue viver isoladamente, né, Serginho, segundo Aristóteles, ou você é uma divindade, né, ou é um bruto, naquela obra política do Aristóteles. Fazendo uma comparação, Durkheim pensa coisa semelhante, né? A gente não consegue viver sozinho absolutamente. Portanto, essa interdependência funcional nos obriga a viver entre muitos, como numa polis, por exemplo, tá? Não é à toa que uma das piores punições que poderia haver, não só para um grego, mas analogamente, de novo, a nós aqui, é uma espécie de ostracismo, você ser excluído do meio social em que você está, né? Weber investigou as conexões de sentido entre fenômenos sociais, como a racionalização da vida econômica, e a ética calvinista cristã sobre o trabalho disciplinado e esforçado, ou, de outro modo, possibilitam uma compreensão interpretativa entre esses fenômenos. A palavra-chave para entender Weber é a palavra sentido, não é? Você percebe que 3 pessoas que nunca se conheceram, que vêm de culturas diferentes, inclusive, elas podem estar fazendo o mesmo ato, é o mesmo comportamento, mas cada um desses comportamentos tem um sentido diferente. Imagine 3 pessoas correndo na rua. Uma pode estar correndo porque está atrasado para o trabalho, outra pode estar correndo para brincar, outra pode estar correndo, né, enfim, porque precisa, sabe, fazer exercícios. Ou seja, é o mesmo ato em si. E quando a prova da UES, por acaso, perguntar a você que tipo de ação social é aquela que a pessoa fez, a prova vai dizer o seguinte: fulano fez tal coisa. Que tipo de ação social é? Não olhe para o ato em si, olhe para o porquê do ato. Né? O que leva uma pessoa a fazer o que ela faz, tá? O que passa na mente dela quando ela faz aquilo, tá? Tanto que esse livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é o livro mais importante do Weber, a palavra ética traduza como o comportamento, né? De modo geral, o ethos, o comportamento. A ética protestante, esse protestantismo é o calvinismo. O espírito traduza a mentalidade e o capitalismo, o modo de produção acumulativo, tá bom? Com base nisso, vamos para as alternativas, tá? Diz assim: a partir do exposto, assinale a afirmação verdadeira. A constante tensão entre trabalhadores e patrões nas sociedades capitalistas é bem explicada pela sociologia, e aí, isso aqui é a cara do Karl Marx, né? Pensou em patrão e empregado e tensão entre essas duas classes, seria Karl Marx, mas a alternativa disse que é Weber, então tá errado. Por mais que o Weber tenha em algum momento estudado isso, né? Mas quem está mais preocupado com a tensão da luta de classe seria Marx, logo joga fora a alternativa A. A B diz, na perspectiva teórica marxiana, detalhe, marxista inspirado em Marx. Marxiano é um texto do próprio Marx, tá? Na perspectiva da teoria teórica marxiana, ou seja, do próprio Marx, é preciso entender as instituições sociais que se relacionam para dar funcionalidade. Funcionalidade é Durkheim, tá errado, tá? A C diz, na teoria durkheimiana, é a complexidade das interações entre as atividades humanas que concede a continuidade das sociedades modernas. Exatamente. Tanto que o Durkheim vai dizer que existem as sociedades cujo o elo ou solidariedade é mecânico, é mais simples, é mais tradicional, pré-moderno. Já a modernidade é orgânico, é mais complexo. Perfeita a letra C, tá bom? Vamos ver o erro da D. Os estudos marxianos
apontam que o desenvolvimento de um espírito capitalista burocrático é capaz de promover uma estagnação social. Primeiro que quem fala muito de burocracia é o Weber. De novo, Weber que fala que a modernidade é burocrática no sentido de ser uma aplicação da racionalidade para a administração, certo? Mas o Marx ele vai dizer que o capitalismo não é que ele vai ser estagnado por si só. O capitalismo ele carrega consigo, segundo Marx, o seu próprio coveiro, no sentido que ele é estruturalmente crítico no sentido de trazer sua crise. A crise acontecerá. A gente só não sabe dizer quando, mas acontecerá, segundo ele, tá? Portanto, só pode ser letra C de casa, tá bom? Obrigado, sou Marcos Leandro. Lembrando a você também que amanhã, né, às 7h10 da manhã, a partir das 7h10 da manhã, a gente começa a nossa transmissão do nosso aulão preparado aí para a UES, né, para essa primeira fase, tá? Questão 5, professor Sérgio Feitosa, é essa? Sim. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos os nossos amigos internautas, em particular aos nossos alunos do Ari de Sá, das sedes irmãs Aldeota, Washington Soares, Duque de Caxias e Mário Mamed, que nos acompanharam ao longo aí dessa semana cansativa, mas triunfante, e que vai ser coroada aí com esse domingo magistral, no qual nós vamos realizar esse sonho. Estamos aqui, Marcos Leandro e eu, capitaneados pelo Marcelo e sua equipe, para poder então oferecer a vocês essas, não sei se últimas dicas, né? Porque amanhã teremos o aulão e nele o Ari de Sá vai com toda a sua equipe à sua disposição, nas sedes principais, oferecer a vocês o que há de melhor em qualidade para que você possa então auferir esse sonho, tá bom? Pessoal, a questão 5, ela foi extraída de uma prova da UES, tá bom? Para que possamos ter assim uma precisão maior acerca daquilo que na verdade não só pode cair, como vem caindo, porque Jean-Pierre Vernant, que é o autor do texto da questão, se você garimpar as 10 últimas provas da UES, onde filosofia e sociologia foram contempladas, em primeira fase, pessoal, é muito fácil o cálculo, tá? Porque se são 5 questões e são 10 vestibulares, nós temos hoje 50 questões. E com base nelas, esse assunto, o nascimento da filosofia, em particular este autor, vem sendo assim uma espécie de recorrência, assim você veja as provas, tá bom? Mas, pessoal, sem mais delongas, a derrocada do sistema micênico. Você vai agora comigo sublinhar a palavra derrocada, significa a queda, precipício, crepúsculo. Do sistema micênico, isso aqui é uma fase da história grega antiga, onde havia monarquia, muita mitologia, os micenas representa essa fase antes da filosofia, tá? Mitológica. Ultrapassa largamente em suas consequências, essa derrocada é muito mais do que, política e social. O pessoal interpreta. Para o S, para Vernant, a derrocada da monarquia, da realeza, vai muito além da questão política e social. Ela repercute no próprio homem grego. Essa derrocada repercute no homem grego. Ela modifica o seu universo espiritual, a sua mente, a sua psique. Transforma algumas de suas atitudes psicológicas. Gente, o desaparecimento do rei, que é a derrocada de Micenas, pôde, desde então, preparar, ao termo do longo, do sombrio período de isolamento e de reconsideração dos fatos, que se chama a Idade Média Grega, uma dupla, foca pessoal, isso causou uma dupla e solidária inovação, que foi a instituição da cidade, da polis, que não havia. Vocês sabem que na Grécia Antiga essa fase micênica reporta ao que vocês veem muito em história, que é o genos, as comunidades gentílicas, coletivas, agora é a polis, vírgula, e o nascimento de um pensamento racional. Pronto, pessoal. Toda vez que você vir nas provas da UES que tratem de o nascimento da filosofia, algum texto de Jean-Pierre Vernant, unido unite, a resposta é política. Ele vai puxar a resposta, não tenha nem dúvida,
para a cidadania, para a polis, para a ágora, debates públicos. Professor, então quer dizer que essa é a grande causa? Não, gente, veja bem. Historiograficamente falando, cada pensador, cada historiador vai ver esse processo por um viés, tá? Os marxistas têm essa perspectiva materialista, um reducionismo econômico às vezes. Mas Jean-Pierre Vernant, grave esse nome, pessoal. O que importa aqui não é passarmos bem, soltar esse grito na garganta, passei. Então, pessoal, vamos lá. O fragmento acima apresenta uma visão acerca do nascimento da filosofia. Ó, isso aí é batata, gente. Diretamente ligado ao quê? Letra A, a influência da realidade política e social. Foi o que eu falei, repeti há pouco. Letra B, determinação exercida pela ação divina. A B diz que a filosofia nasce de um ato divino. Seria isso, pessoal. Letra C, não uma origem espontânea, uma abiogênese e meramente fortuita. Letra D, aí, pessoal, uma pressão dos fatores do pensamento mítico. A resposta vai ser a letra, questão 5, pessoal, A de avião. E quando você vir lá na sua provinha o nascimento da filosofia, lembre-se que a partir desse momento, transição do arcaico para o clássico, a filosofia, pessoal, a partir da razão, períodos, vamos ver aqui os períodos. Períodos, arcaico para o clássico. Ó, pessoal, nessa transição aqui, mais ou menos ali, século 6 a.C., temos o nascimento do Logos. O que é que a UES chamará de Logos? A razão. Então, pessoal, em detrimento do mito que vai surgir em tempos memoriais, a razão ela quer evidências. Professor, eu vi que na prova da UES, nesse capítulo, nesse tópico, eles também às vezes citam mito, não é isso? Cara, perfeito. Olha, perfeito. Se a questão falar de mito, uma sugestão. O mito na Grécia Antiga discute muito a questão do cosmo. Gravem, cosmo, que significa universo, mas de forma mítica, cosmogonia. Ó, pessoal, quando você lê Homero, quando você lê Hesíodo, quando você lê esses poetas, os Aedos, os Rapsódios na Grécia Antiga, esses caras, pessoal, desenvolvem uma cosmogonia, um estudo mitológico do cosmo. E o mito, pessoal, ele consagra as tradições, porque o mito ele tem um papel dogmático. Sabe por que eu sou rei? Porque eu descendo de um deus, de um herói. Então, isso a sociedade aceita no mito. Quando surge a filosofia, cosmo continua sendo um objeto de estudo. Só que agora, logicamente, cosmologia. E, pessoal, lembrem-se, vocês estão fazendo uma prova no mês de abril. Neste mês de abril, foi empossado na BL Ailton Krenak. Ailton Krenak é um filósofo brasileiro, é um pensador brasileiro, pessoal, indígena, por favor, Krenak. Krenak, ele é indígena, tá? Originário. E o Krenak, pessoal, ele discute muito a questão do mito, mas numa perspectiva de uma leitura legítima. Não porque seja racional, porque a razão também, ela é um mito. A razão, porquanto ela seja uma forma, às vezes, impositiva, tá? Max Weber mesmo discute muito isso, na desumanização do homem que a burocracia causa. A razão, muitas vezes, ela pode ser um mito, tá bom? Freud dessacraliza a razão, Nietzsche também. Então, pessoal, para Ailton Krenak, grava Krenak, o mito ele é uma forma legítima. O mito ele é legítimo. Os povos indígenas têm no mito
mais do que uma expressão de linguagem, uma identidade. Ok, pessoal? Então, questão número 5, resposta A de aprovação. Muito obrigado, professor Serginho. Vamos lá, Marco Leandro, questão 2 Vamos lá. do nosso material. Questão 2. Enquanto o professor Sérgio Feitosa falava, eu tentei fazer aqui com a minha letra, que é meio surrealista, dadaísta, tá? Um esqueminha, pessoal, de um assunto que a gente trabalharia futuramente no nosso curso anual. A gente trabalharia lá por falta do segundo semestre, mas como você vai fazer uma prova agora, estou aproveitando essa oportunidade para antecipar, tendo visto que a questão envolve política e envolve uma coisinha que para nós pode parecer besteira, pode parecer banal, isso que eu vou falar aqui agora, mas eu acredito que se fosse tão banal assim o que eu vou lhe dizer, talvez as pessoas não errassem tanto no cotidiano a ideia de tratar sinônimo coisas que não são. Por exemplo, um problema estatal e um problema governamental. O nosso vocabulário, pessoal, de humanas, ele muitas vezes, dentro de uma área acadêmica como a nossa aqui, história, filosofia, sociologia, também geografia, certo? O nosso vocabulário é muito semelhante com o próprio vocabulário usado cotidianamente, coloquialmente. Porque você vai, por exemplo, na faculdade de medicina, os termos dentro da área da medicina não são tão usuais numa conversa informal, entendeu? Só que como os nossos termos não, aqui a gente usa o mesmo vocabulário o tempo todo. Você está numa reunião com amigos, você fala de governo, fala de Estado, fala de economia, certo? Fala de poder, violência, crime e tal. E aí, pode ser que o uso cotidiano e coloquial de um termo faça com que aqui dentro de uma prova que exige de você, né, uma atenção maior, você possa terminar mudando o sentido científico que a palavra tem dentro do campo das ciências políticas, tá? Eu tô falando isso porque a gente abre o nosso curso de Sociologia anual falando sobre modernidade. E eu digo também nas aulas presencialmente que a modernidade ela é revolucionária. E são 3 as revoluções que vão dar origem ao que a gente chama de modernidade, né? Que é a Revolução Científica, representada pelo Iluminismo, por exemplo. A Revolução Industrial, que ainda está acontecendo, vemos um processo de fases da Revolução Industrial. E as revoluções burguesas, é a mais simbólica delas, que é a Revolução Francesa, certo? Agora, para que você classifique uma coisa como revolucionária, é preciso que haja uma mudança estrutural, uma mudança radical. A palavra radical vem de raiz, ou seja, do topo até embaixo e vice-versa, não é uma mera alteração. Por isso que é meio estranho quando alguns fatos históricos são chamados de revolução dentro de um livro de história, é quando você vai analisar o fenômeno histórico em si, você vê que na prática ele não foi tão revolucionário, foi muito mais um fenômeno de reforma, certo? Não houve uma mudança radical, entendeu? Enfim, então é fundamental que a gente dê atenção aos termos no seu real sentido, tá? E eu fiz aqui uma diferenciação entre Estado e governo, tanto que em alguns países você tem um chefe de Estado e um chefe de governo, 2 pessoas completamente diferentes. E a questão é saber identificar quando que um problema é um problema governamental, quando que um problema é um problema estatal. Se lembre, a palavra Estado, né? Estabilidade. O Estado fica, os governos passam. Se eu fosse fazer uma comparação, é como uma empresa e a gerência. A empresa fica, a gerência pode ser trocada, certo? Como um carro, que é sempre o mesmo, o motorista pode ser trocado. É a mesma coisa aqui. Sabe, o governo como um cérebro de um corpo maior chamado Estado. E eu fiz aqui também um resuminho, porque o governo ele pode ser classificado, lembrando que eu estou falando de governos em estados modernos, viu? Isso que não se aplica aos estados teocráticos da antiguidade, não se aplica aos estados feudais. Inclusive, essa palavra Estado é até anacrônico que a gente usa, é a palavra Estado para se referir a análogos do século XVII para trás, entendeu? Mas o governo pode ser classificado quanto a forma, sistema e regime. Aí a forma pode ser república ou monarquia, né? Na ideia de república existe uma isonomia, uma igualdade diante da regra. E as repúblicas costumam ser classificadas entre federativas e unitárias. No caso do Brasil, somos uma república federativa, né? Tanto que o nosso nome completo você encontra isso, né? E até em qualquer cédula você encontra, né? Se é que a gente ainda usa cédula para alguma coisa, tá? Monarquia, que pode ser absolutista, pode ser constitucional, a maioria das que temos hoje constitucional. O sistema pode ser parlamentar ou presidencial. Lembrando que nós tivemos um plebiscito em 1993 para decidir se o Brasil voltaria a ser uma monarquia e ainda mais do tipo parlamentar, mas a maioria da população pediu para que o Brasil continuasse a ser uma república federativa. E o regime, que pode ser democrático ou autocrático. Lembrando que forma e sistema, pessoal, são coisas objetivas. Você bate o olho e sabe dizer que o Japão é uma monarquia, que o Brasil é uma república, tá? Que os Estados Unidos é presidencialista e que a Itália é parlamentar. Agora, quando o assunto é regime, certo? Democracia e autocracia, isso aqui já envolve uma interpretação maior, porque isso aqui não é explícito,
tá? Ou pelo menos não é tão definível objetivamente assim. Porque onde uns percebem democracia, outros sentem arder na pele a dureza da autocracia. Tá? E aí há 3 tipos de autocracia, que é o autoritarismo, a ditadura e o totalitarismo, e as democracias podem ser diretas ou representativas, tá bom? Sabendo disso, vamos para a questão. A questão fala assim: analise o excerto do professor Otávio Ianni. O golpe de Estado, na grande maioria dos casos, é uma reação contra as soluções revolucionárias ou reformistas em andamento ou projetadas. Por isso, envolve a restauração ou o endurecimento de estruturas arcaicas. Isto é, o golpe de Estado sempre inaugura um estilo de poder autoritário e implica a cristalização da estrutura de apropriação, certo? Ou seja, o golpe de Estado é uma mudança tanto na forma quanto no sistema ou no regime, mas que ela não é espontânea, ela é forçada. E ela costuma acontecer como uma reação, certo? Ou seja, essa ideia de uma reação de um poder que se sente ameaçado e tenta se fortalecer brutalmente, tá? Com base nisso, assinale a afirmação verdadeira. Existe uma clara diferenciação entre uma ruptura revolucionária e uma ruptura reformista quando há um golpe de Estado. Não, na verdade você pode ter golpes de Estado que promovem uma reforma, pode ter golpe de Estado que é revolucionário, né? Pode dizer que a França passou realmente por uma revolução, certo? Ao mesmo tempo eu não posso dizer que, sabe, um fenômeno como deixa eu pegar aqui um caso. Pronto, o caso da transformação do Brasil de império para república, tá? Porque quando você vê que as elites continuaram sendo a mesma, o que nós tivemos foi uma mudança administrativa, tá? Tá muito mais no tom da reforma, tá? Portanto, a gente não pode dizer que há uma clara diferenciação. O golpe de Estado tanto pode ser revolucionário quanto pode ser reformista. O golpe de Estado não é uma exclusividade de um ou de outro. Joga fora a A, certo? O golpe de Estado é, por vezes, a alternativa para acabar governos corruptos e, assim, inaugurar um poder democrático. Tem que lembrar, pessoal, que é muito raro você encontrar uma situação onde um governo que não é democrático se afirma assim, certo? Na cabeça de um autocrata, ele talvez ache que é um democrata, ou pelo menos discursivamente ele é, entendeu? E não é a única maneira de inaugurar um governo democrático. O governo democrático, inclusive, ele pode ser interrompido a partir de um golpe de Estado, que é o que tem sido mais comum no Ocidente, pelo menos nos últimos 150 anos, tá? A letra C fala: a possibilidade de uma insurgência revolucionária do empresariado no Brasil é o que justifica um golpe de Estado proletário. Não, na verdade, o empresariado já é elite, né? E o golpe de Estado proletário não é a partir de uma insurgência revolucionária do empresariado. Cabe lembrar, a burguesia já foi uma camada revolucionária. Quando ela se conserva na elite, ela passa a ser, portanto, conservadora. Joga fora a letra C, tá? E a D diz: de um golpe de Estado se origina uma estrutura de dominação social que é mantida e assegurada pelo uso do poder estatal. Exatamente. Até porque o que um golpista de Estado quer? Ter o aparelho estatal à sua disposição, para fazer com que aquilo que antes ele fazia em tom de clandestinidade, agora ele faça em tom de legalidade, tá bom? Portanto, só pode ser letra D de dado. Questãozinha complexa, mas se você entendeu, seu nível é bom, certo? Como sempre. Obrigado, professor. Professor Sérgio, questão 6. Vamos lá. Pessoal, depois dessa brilhante análise do Marcos, vamos agora, mantendo-nos em política, discutir dessa vez o pensamento de Nicolau Maquiavel. Maquiavel, pessoal, normalmente em provas ou é política ou então é política. Normalmente Maquiavel, que transita ali, vai citando ética, citando religião, mas o foco dele é política. Para Maquiavel, a política ela é orgânica, a política chega a ser visceral, a política é sanguínea. Porque para Maquiavel é da essência humana, lembre-se, ele é um moderno. De transição, mas ele é um moderno. Ele rejeita a escolástica. Ele rejeita aquilo a que chamaremos um dia de Idade Média. Então, Maquiavel, embora tenha nascido no século XV, ele reflete aquele século XVI, aquela renascença. Então, para muitos, ele é o pai da ciência política moderna. O que é a política antes de Maquiavel? Alguma coisa meio atrelada à ética. Quando você vai a uma, digamos, fast food, a uma rede, que compra um lanche e ganha por extensão um brinquedo, um mimo, isso era a política até Maquiavel. Chegar e dizer, não, a aula de hoje não é de ética e por brinde ganhar uma política.
ou religião. A política ela era o chaveirinho de alguma coisa. Então, com Maquiavel, política ganha o status de ciência. Uma ciência que é empírica, que tem método, analogia. Maquiavel entende, pessoal, que a política é real. Maquiavel escreveu discursos sobre a segunda década de Tito Livio, onde ele expressa claramente o seu republicanismo. Maquiavel ele tem um saudosismo, um retorno aos princípios muito claros, ao defender que a Itália possa ser o que um dia ela foi. Meu Deus, o Império Romano. Professor, mas Maquiavel não vive em Florença, Idade Moderna ali, um monte de cidades? Mas isso asfixia Maquiavel. O que vai acontecer, pessoal, no século XIX, a unificação italiana, com Camillo Benso, Conde de Cavour, Garibaldi e outros tantos, é o que ele queria no século XVI, pessoal. Então, Maquiavel ele tem um sonho. Qual é o seu sonho? É ver a Itália unificada mais uma vez. Não esqueçam isso, tá bom? Agora sim, pessoal, para Maquiavel, há de haver um Estado centralizado. Há de haver para Maquiavel um Estado forte. O que vai dividir aí, pessoal, os pensadores que ficam nessa corda bamba? Ele é ou não é um defensor do absolutismo? Pessoal, para Maquiavel, há de haver um Estado forte, jamais guiado pela Igreja. Para Maquiavel é muito claro que a Igreja, a religião, nem a ética podem reger a política. Para Maquiavel, a política é real, ok? Professor, mas Maquiavel, ele foi só um pensador político ou ele foi também político? Gente, Florença tinha 2 chancelarias. A segunda era uma espécie de prefeitura. Maquiavel comandou a 2ª chancelaria. Ele foi o que chamaríamos de, meu Deus, prefeito. Então, por uns 14 anos, ele governou Florença. Aliás, indo de cargo em cargo, ascendendo e chegando onde chegou. Aí eis que voltam os Médici com Lourenço II e o afastam. Aí Maquiavel escreve O Príncipe, que é uma tentativa não só de registrar as suas memórias políticas, mas também de mostrar o que é a política. E bem, já leram? No frontispício há uma dedicatória ao magnífico Lorenzo de Médici, que dizem, pessoal, se quer ler o livro. Então Maquiavel tentava com isso uma cartada, que era voltar ao poder, compreende? Pessoal, vamos lá, a questão diz assim, para Maquiavel, tendo o príncipe, o governante, né? O Delfim, a necessidade de saber usar bem a natureza, sublinhe, pessoal, natureza do animal, Maquiavel ele crê em uma natureza humana, que é egoísta. Ele deve escolher a raposa e o leão. Maquiavel metaforiza o governante eficaz, o empresário eficaz, o homem eficaz, a pessoa eficaz como sendo um misto de raposa e leão. Pois o leão não sabe se defender das armadilhas, que lento. E a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos, que fraca. Portanto, é preciso ser raposa, astuciosa, para conhecer as armadilhas, e leão para ser robusto e aterrorizar os lobos. Maquiavel entende, pessoal, que isso aqui é a virtude, que, aliás, é a resposta à questão. Letra D. A política para Maquiavel, pessoal, quer no privado, quer no público, porque para ele ela é orgânica. Maquiavel entende que a política, pessoal, ela é viva. Na amizade que a gente tem, no namoro, no emprego, no parlamento, as relações de poder estão estabelecidas. Para Maquiavel, pessoal, e aí é onde entra uma ressignificação muito interessante que a própria igreja faz do termo, Maquiavel é uma ofensa. Ninguém normalmente agradece ao ser assim chamado, você é muito maquiavélico. Não tem escrúpulos. Mas para Maquiavel, pessoal, isso é o que marca um político eficaz. Se eu tenho com você alguma rusga, mas os meus interesses estão em jogo, eu vou lhe dar um sorriso e um abraço, recebendo a pecha de falso, como é muito comum. Vejam só, pessoal, no palanque,
eleição passada quase que se matam e agora, meu irmão. Mas você não condene essas pessoas, porque para Maquiavel, isso é a política, pessoal. Você é egoísta, eu sou egoísta, todos nós somos. Para Maquiavel, isso não é um defeito, é uma marca. Porque se todo mundo é egoísta, na verdade, ninguém é egoísta. Isso é uma marca nossa, tá bom? Ter interesses, beber água, dormir, passar, trabalhar. Então, para Maquiavel, o que é a política? É a ciência que estuda as relações de poder, como manter o seu foco e estratégias. Questão 6, pessoal. Nela, ele pede, letra A, isso é uma perspectiva militar voltada à paz? Nunca, jamais, pessoal. Porque para Maquiavel, na verdade, a política ela é uma tensão. A política ela sempre vai existir com o pezinho atrás. Quem é o autor de Arte da Guerra? Sun Tzu e também Maquiavel. São 2 livros, tá? Para Maquiavel, pessoal, a guerra, na verdade, ela bate à sua porta a qualquer momento. É a fortuna. Existe na mitologia romana uma deusa que é a fortuna. Ela gira uma roda. Já ouviram Carmina Burana? Ela fala da fortuna. Ela gira uma roda e onde para, acontece com você algo de bom e de ruim. Maquiavel, ele crê em destino. Mas nem tudo é destino. Ouçam, impeachment, fora. Enfrentar ou não enfrentar? Para Maquiavel, enfrentar. Com astúcia, coragem e força. No mundo empresarial, Marcelo, a gente estuda Maquiavel, lembra? Como uma forma de ter na gestão resultados. Porque para Maquiavel, em síntese é isso, não me venha com problemas, eu quero resultados. Então, se a fortuna é destino ou ela é um acaso, você só sabe enfrentando. Letra B, pessoal, falsa por quê? Gente, visão cultural apoiada na fé religiosa. Maquiavel vai na contramão da religião, pessoal. Aliás, ele é muito sarcástico. A propósito, pessoal, tem uma frase que não vai usar como repertório, pelo menos atribuindo a ele, que é o famoso, os fins justificam os meios. Que essa frase não há em absolutamente um texto dele conhecido. Essa frase será cunhada por jesuítas, tentando diminuir o valor de Maquiavel, como se os fins justificam os meios, não há escrúpulos. Mas, de fato, isso é Maquiavel, numa perspectiva utilitarista. Maquiavel fala, entre ser amado e temido, o ideal é ser temido. Porque não dá para ser os dois, mas nunca odiado. Porque se você for odiado, acontecerá com você o que aconteceu com governantes que foram derrubados, decapitados, guilhotinados, tá? Fuzilados. Não seja odiado, seja temido, tá? Então, para Maquiavel, pessoal, um governante eficaz, ele não é religioso. Porque tem uma frase do Príncipe que ele fala assim, se você é uma pessoa generosa, caridosa, bondosa, vá ser padre, não político. Porque para ser político, tem que ser frio, pessoal. Tem que ser enérgico. E a letra C fala democrática ao defender o povo. Pessoal, Maquiavel ele tem uma perspectiva, então, de política que mostre resultados. Certa letra D de dedicação. Obrigado, professor Sérgio. Questão 3, não é não, Marquinhos? Sim, questão 3. Serginho, você falou agora do Carmina Burana, tinha esquecido que essa música existia. Na verdade, é um conjunto de músicas, né? Call off. E muita gente acha que é antigo, né? Carmina Burana, o pessoal acha que, porque como tem uma estética medieval, as pessoas acham que é uma música, ou um conjunto de músicas medievais, mas, se eu não me engano, foi composto na década de 30, né? Do século XX. Pouca gente imagina que é uma música que tem menos de 100 anos, né? Muito boa mesmo. Enfim, mas deixando música para depois, que é muito importante também. Essa questão 3, pessoal, fala sobre 2 temas que parecem, enfim, estranhos, mas na verdade eles são... É como um casamento que está mal, sabe? É o casamento entre globalização e democracia, sabe? 2 temas, a cara de provas de humanas, né? O tema da globalização, o pessoal da geografia comenta muito sobre globalização, por mais que seja um tema que envolve toda a área de humanas, né? É porque realmente um dos principais teóricos da globalização,
mundialmente consagrado, é um autor brasileiro da geografia, né? Que foi aluno do professor Charles, que é Milton Santos, brilhante, entendeu? Mas que não chega nem aos pés do professor Charles, tá? Mas o que interessa é que Milton Santos ele vai falar muito sobre globalização. Agora, como é que funciona a questão da globalização com uma coisa como democracia? Porque é o seguinte, no mundo global, a gente tem o predomínio de uma política econômica chamada neoliberalismo, certo? E aí eu coloquei aqui neoliberalismo comparável ao que a gente chama de Estado mínimo. O Estado vai se minimizando, não porque está fraco, certo? Não porque concorre com o capital e perde, não, mas porque escolheu ficar fraco, porque foi cooptado pelo capital, certo? Logo, numa política econômica neoliberal, que é típica de um mundo globalizado, a gente percebe que os laços e os acordos sociais obedecem prioritariamente uma lógica de mercado. E na lógica de mercado, o poder econômico tem mais força do que outros poderes, certo? E aí, como coadunar democracia com uma política econômica que impera a hegemonia da lógica de mercado? Ou seja, a democracia vai passar a ser guiada por uma lógica de mercado também. E essa lógica de mercado costuma não ser tão democrática, tendo em vista que estamos falando de um mundo global que é marcado também por concentração de renda, certo? E por uma alta competitividade entre os players do mercado, né? Sabendo disso, vamos para a questão. Há nas últimas décadas o surgimento de uma globalização contra-hegemônica, com uma nova gramática democrática que se opõe a um estilo de globalização hegemônico neoliberal. Que contra-hegemonia é essa? São justamente as pautas identitárias, tá? Porque você percebe, pessoal, que vivemos nos últimos anos ou nas últimas décadas aquilo que se chama de uma crise de representatividade. Eu coloquei aqui na questão anterior, no esqueminha que eu fiz na questão anterior, veja que na parte onde tem democracia, eu coloquei que existe a democracia representativa e a democracia direta, não é isso? Na democracia direta, você é o seu próprio porta-voz, tá? Enquanto que na democracia representativa, por uma questão de uma massificação da condição cidadã, num país como o Brasil, 200 e tantos milhões de habitantes, ou a Índia, que vai ter agora a maior eleição do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas participando de um processo eleitoral, obviamente não dá para ouvir diretamente 1 bilhão de pessoas, como a gente consegue ouvir as poucas dezenas de moradores de um condomínio, né? Por essa questão técnica, né, a gente tem a democracia representativa, ou seja, você elege alguém que vai ser o seu porta-voz, que vai lhe representar. O problema é que estes indivíduos que, em tese, representariam o povo, podem não ser reais representantes, o que gera uma crise de representatividade. Talvez um exemplo mais óbvio disso é o fato de que, na população geral brasileira, nós temos uma maioria numérica de mulheres, por exemplo. Ao mesmo tempo, nós não temos uma maioria numérica de mulheres no campo da política. Tanto que foi preciso criar a lei da cota partidária, né, feminina nas eleições, entendeu? E ainda assim, mulheres ainda não são maioria, entendeu? Por isso que mulheres, apesar de ser maioria numérica, é minoria social, porque é uma minoria representativa, tá? Com base nisso, numa sociedade que é tão diversa em identidade, como que ela vai ser representada num tipo de democracia onde o poder econômico é a grande arma do processo eleitoral, né? Sabendo disso, esta é a compreensão de Boaventura de Souza Santos, sociólogo português que tem estudado e pesquisado sobre o tema. Essa globalização hegemônica, que é a do capital, que é a neoliberal, se caracteriza pela propagação do livre mercado, como principal agenda política que é pautada, por exemplo, pela privatização de serviços essenciais do Estado e por leis de desregulamentação trabalhista, ensejando uma específica concepção de democracia. Veja, se é o Estado mínimo, pessoal, quem é que administra, por exemplo, a execução dos direitos sociais? Quem administra a execução dos direitos sociais é o Estado. Se o Estado é mínimo, os direitos sociais também são mínimos, tá? É por isso que você tem tanto menos leis trabalhistas, pelo menos hoje temos menos que nos anos 90, certo? E ao mesmo tempo as empresas estatais estão sendo vendidas pelo mercado, tá? Isso é a lógica neoliberal, que é o que explica também por que há um encanto do setor empresarial, certo? Por cargos políticos. Pare para pensar. Por que milionários e bilionários se contentam com cargos de deputados, vereadores, entendeu? Porque, na verdade, a ideia seria fazer com que o Estado deixasse de ser um obstáculo e passasse a atuar a serviço dos seus interesses, tá? Dentre as características desse tipo de democracia da globalização hegemônica estão a apatia política, apatia como inércia, né? Ou um descaso, com a premissa de que o cidadão comum não participa de modo ativo de decisões e de questões políticas, a não ser exclusivamente na escolha de seus representantes por meio do voto.
como se na democracia neoliberal, que é hegemônica, o cidadão se reduz a participar da política apenas a cada 2 anos no dia da eleição. E todo o resto está fora. E um pluralismo político resumido no sistema representativo partidário que não retrata as diferenças sociais e a imensa diversidade cultural que é encontrada nas sociedades democráticas contemporâneas, né? Tanto que você vê, por exemplo, num congresso, grande parte dos nossos congressistas estão vinculados, né, ao grande capital, ao setor agropecuarista, ao interesse dos bancos. E nós estamos falando de um país que até pouco tempo, quase metade da sua população vivia com menos de um salário mínimo, entendeu? Sabendo disso, temos uma crise de representatividade. Essa crise de representatividade porque temos uma democracia mais voltada para o interesse neoliberal e o crescimento de uma contra-hegemonia, a democracia identitária, tá? Sabendo disso, vamos para as afirmativas aí. Ele quer saber o que é verdadeiro aí, tá? Ele diz que o tipo de democracia da globalização hegemônica, no caso é a neoliberal, contribui para o surgimento de problemas de participação e de representação política nas sociedades atuais. Exatamente. Né? Se você tem um indivíduo que ele é eleito, mas que ele não representa o povo que o elegeu, entendeu? Perfeito, a primeira, tá? A 2 diz, movimentos sociais reivindicativos e propositivos de mudanças reais nas sociedades atuais indicam uma concepção contra-hegemônica de democracia. Exatamente. A contra-hegemonia que se fala aqui, a contra-hegemonia seria, traduzindo, os movimentos identitários contra, de um lado, uma democracia que é pautada no interesse econômico, tá? E aí os movimentos sociais reivindicativos, propositivos de mudanças reais, é o contra-hegemônico. A hegemonia não quer mudança. Quem quer mudança é a contra-hegemonia. A 2 está verdadeira. A 3 diz, na democracia neoliberal, a do dinheiro, a do capital, a do mercado, o sistema representativo partidário é limitado para atender às demandas sociais desiguais e de diversidade cultural, certo? O professor Sérgio Feitosa citou na questão anterior o Krenak. Krenak é um representante, né, dos povos indígenas, um excelente representante, uma das maiores, né, intelectuais da área. Ele não se vê contemplado, por exemplo, num tipo de eleição onde o poder econômico é que vai decidir realmente quem vai ser eleito e quem não é. Isso é um ótimo exemplo do que a gente está querendo dizer aqui agora, né? Por isso, a democracia neoliberal, como ela atende o interesse do mercado e não dos movimentos identitários, ela é limitada para atender às demandas, tá? Portanto, aqui, ó, atender demandas sociais e neoliberalismo, no caso, não se coadunam, portanto a terceira também está verdadeira. A última diz, na democracia contra-hegemônica, ou seja, a dos movimentos sociais, limita-se a participação cidadã aos dias das eleições e desestimula-se um ambiente social com mais sociodiversidade. Não, esse tipo de situação descrito aqui é o que acontece na democracia neoliberal, não na contra-hegemônica. Portanto, 1, 2 e 3 verdadeiro, gabarito letra C, tá bom? Muito bom, professor. Vamos lá, professor Sérgio, a última questão de filosofia. Penúltima. Penúltima, né? Penúltima, verdade. A última vai ser a do Sérgio. Isso mesmo. Vai. Então, pessoal, depois dessa brilhante análise, olha que precisa, pessoal, objetiva, para que você possa ter, assim, o suprassumo, tá? Sei que há uma dificuldade, pessoal, em qualquer análise de questão para aquilo que de repente venha a cair com precisão, porque ninguém tem a clara evidência. Mas com base naquilo que cai, oferecemos a vocês, pessoal, a essência, tá? O suprassumo, a ferramenta para que você possa pensar e na questão você possa fluir bem, não é isso? Assim pensando, pessoal, escolhemos para a questão 3 do TC ninguém mais, ninguém menos que Baruch Spinoza. Mas por quê? É porque eu goste? Não, é porque ele cai em prova e cai com alguma frequência. Se talvez fosse para o Enem, a estratégia seria outra. É para o S? Então vocês sabem disso, vocês pedem isso. Spinoza, pessoal, diz o seguinte, é pois certo, e na nossa ética demonstramos ser verdadeiro, que os homens estão necessariamente sujeitos aos afetos. Por favor, pessoal, sublinhem afetos. E além disso, cada um deseja que os outros vivam segundo o engenho dele, do afeto. Aprovem o que ele próprio aprova e repudiem o que ele próprio repudia. Mostramos além disso, que a razão, sublinhem razão, pode certamente muito a reprimir e a moderar os afetos. Gravem,
Spinoza é um pensador racionalista, que fala de afetos. Mas vimos também que o caminho que a mesma razão, de novo, razão, ensina é extremamente árduo. De tal modo que aqueles que se persuadem de poder induzir, quer a multidão, quer os que se confrontam nos assuntos públicos, a viver unicamente segundo o que a razão prescreve, sonham com o século dourado dos poetas, ou seja, com uma fábula. Quando vocês abrirem o caderninho de questões, pessoal, Marcos e eu respondemos aí por 10 questões juntos, tá? Vocês que vão para uma segunda fase, com a pontuação robusta, entendam, cada questãozinha ela é válida, ela é importante. Então, caiu Spinoza, caiu Sociologia, Filosofia, e você encontrou esse cara lá, pessoal, Spinoza é um racionalista, porque ele valoriza muito a razão. Mas, professor, com licença, o Spinoza, eu vi que ele fala muito em Deus. Opa, então você estudou de verdade. Deus é o centro, ele é o eixo de todo o sistema filosófico de Spinoza. Só, pessoal, que o Spinoza, entenda, ele valoriza a razão, nem de mais, nem de menos. Porque para Spinoza, existe a imaginação. Eu vou usar a palavrinha que a UES volta e meia usa. Imaginação, como primeiro estágio epistemológico, na busca pela verdade. Aí, na sequência, vem a razão, como o momento mais maduro do homem. Crianças imaginam, adultos raciocinam. As crianças criam imagens. As crianças têm medo do quê? Não sei, do que elas imaginam. Um adulto raiz, para Spinoza, que consegue pensar melhor que uma criança, ele raciocina. Porém, para Spinoza, tem um terceiro e último estágio além da razão, donde Spinoza vai na contramão de Descartes. Porque Descartes, que é o pai do racionalismo, diz que a razão é o estágio último. Para Spinoza, não. Temos ainda a intuição. Essa intuição é quando o homem, epistemologicamente, começa a entender os sinais da natureza, onde está Deus, porque Deus sive natura. O Deus de Spinoza é um Deus imanente, não é transcendente, motivo do xerém que Spinoza sofre. Spinoza, ele nasce no seio de uma família judaica, ele é preparado para ser rabino, ele nasce em Amsterdã, na Holanda, mas Spinoza é de pais portugueses que fogem da Inquisição. Ele sabia português. Então, Spinoza, ele é um cara que crê num Deus imanente, num Deus que é impessoal, você não fala com ele, você não se ajoelha no chão e conversa, Deus, que amanhã eu faço uma boa prova, ele não vai lhe responder. Para Spinoza, o que tiver de ser, vai ser. A natureza, que é Deus, opera. Para Spinoza, pessoal, se ela impõe limites, aceite, ele é estoico. Spinoza, pessoal, é um estoico moderno. O homem que quer ter filhos, mas descobre que é estéril, das duas uma. Ou ele vai sofrer muito, que não é o caso, ou ele busca entender esse limite que a natureza impôs a ele. Então, para muita gente, Spinoza é um sem noção, ele é um conformista, já vi tudo. Como, aliás, criticam demais o estoicismo, mas não é isso, pessoal. Para Spinoza, existe um conatus, anotem, existe uma energia, existe um potencial, uma potência, que a energia quer que você aproveite em outro objetivo, em outro fim. Por isso que a razão ela é importante, porque ela nos faz direcionarmos-nos, mas sem a intuição, você não consegue entender quando você está gastando energia no que não deve. Qual foi a palavra que, além de razão, o texto citou duas vezes? Afetos. Para Spinoza, pessoal, afetos é tudo que me afeta. Se eu te faço uma raiva, se eu te faço um afago, o carinho ou a raiva que eu te provoco, só vai te atingir se você deixar. Aí eu estou com tanta raiva, ponto, a pessoa te escravizou o dia inteiro, a semana inteira.
Para Spinoza, não é que ela é competente. Você é que permitiu isso, ou até superdimensionou um afeto. Para Spinoza, o que é começar um dia na paz e alegre? É ter um dia promissor. Um dia tenso, um dia terrível. De modo que, para ele, pessoal, o grande sentido da filosofia não é a epistemologia, é a ética, é o ethos de que falava há pouco Marcos Leandro. Esse ethos de que fala Aristóteles teleologicamente, de que fala Kant deontologicamente. Para Spinoza, pessoal, a ética é a paz de espírito, é a ataraxia. Então, pessoal, caiu Spinoza. Se não for epistemologia, se não forem os 3 níveis, vai ser essa ética, grava. É o conatus. O conatus, pessoal, tipo isso aqui, ó. Se eu envergar essa caneta, deixa eu pensar um pouco, parece que quebra. Ela quebra, mas ela tem uma resistência. Essa resistência é o conatus. Se eu vir aqui um pequeno artrópode alado, meu Deus, uma barata, ela vai fugir, não vai? Ou até voar em mim. Isso é o conatus. O conatus é uma resistência, é uma luta pela permanência que o ser tem, quer vivo ou não vivo, nos seus atributos, pensamento e extensão. Pessoal, para Spinoza, a liberdade está em você aceitar os limites da natureza. Nossa, gente, aquela pessoa não me quer mais. Próximo passo, deixa eu pensar um pouco, viver a vida. Não faz sentido, pessoal, você gastar a sua energia, ou melhor, desperdiçar a sua energia com quem lhe traz paz, não é racional. Pessoal, imaginação, imaginar coisas. Pessoas que sofrem de muita ansiedade ou qualquer transtorno parecido, elas não chegaram à razão ou não estão na razão, porque elas estão imaginando coisas. Para Spinoza, pessoal, sei lá, uma crise de ansiedade é como você ter aquele lago, sabe, bem cristalino, em que você vê os peixinhos e pedrinhas, mas quando sopra forte ou, você lá, joga uma pedra, ela fica embaçada, ali é a mente ansiosa. Ali é a imaginação, cria imagens. Então evolua, seja no mínimo racional, quem sabe, intuição. E para fechar, pessoal, Spinoza fala da sua ontologia, que é monista, para ele só há uma substância. Descartes é dualista, ele é monista e ela é Deus. Pessoal, 3 dicas. É humanamente impossível, não porque eu queira, isso aqui é escopo, é a produção do filósofo. Ou ele é ontologia, ou ele é epistemologia, ou ele é ética. Mas normalmente a UES vem cobrando mais o quê? A epistemologia e a ética. Mas a ontologia é simples, ó. Deus, substância, essência. E em torno de Deus, a epistemologia e a ética, tá bom? Pessoal, então, ó, letra A. Spinoza propõe uma ontologia de viés dual. Falso pelo dual, porque é monista. Negação da existência. Pessoal, ele não nega a existência. Deus é a própria existência. Liberdade condicionada. Essa é a certa. Por quê? Porque a natureza, ela impõe condições. O que é ser livre? É fazer absolutamente tudo, dentro dos limites que a natureza nos impõe. E, pessoal, essa letra D talvez foi falta de assunto, tá? Anarquia revolucionária. Spinoza, pessoal, no dia que você pensar numa pessoa bem calma, Marco Leandro, um João Paulo Aguiar, sei lá assim, entendeu? Pessoa bem calma, tá lá o cataclisma, entendeu? E ele vai, mas isso vai dar certo, vai ser daqui a pouco resolvido. Ele é alérgico à tristeza. Pronto. Isso é Spinoza. Spinoza, cara, ele era tranquilidade, acalme a pessoa, viu? Pois é, eu digo que o João Paulo, ele é o meu referencial de felicidade, porque ele é aquele, ó, ele é João Paulo assim, furou pneu, ele tá assim, ó, vamos resolver pneu. Olha, se você encontrar o João Paulo triste, é porque o negócio tá sério mesmo. É uma Revolução Francesa, nova, né? Pessoal, a certa é a letra C de conquista. É isso aí. É isso aí, é um grande referencial mesmo. Não Você é? lutou lá em meu cima. professor. Agora. São os Procópios, diga assim, ó. Ser feliz. A tabela Procópios Felicidade, ó, de 0 a 10. É isso aí.
Questão 4, professor Marcos Vamos lá. Leandro. Ei, antes de eu passar para a questão 4, é porque eu não queria interromper, mas eu queria só lembrar que tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que eu vivo citando ele, e ele também, Serginho, opera com o conceito de conatos também. Pouca gente sabe disso e agora você vai saber, certo? E o conatos para o Bourdieu, obviamente, não é idêntico à interpretação filosófica. Por mais que o Pierre Bourdieu, academicamente, ele seja originário de uma matriz filosófica, certo? A graduação dele foi em filosofia, tá? Mas, e também ele estudou também no começo da sua carreira, estudou letras, mas ele ficou mais conhecido como autor da sociologia. Conatos, para o Bourdieu, seria como uma espécie de um projeto que uma família tem que deve ser perpetuado pelas próximas gerações, entende? Como, por exemplo, aquela coisa de que o menino vai ser médico porque o pai dele também foi, e o avô também foi, isso como se fosse uma espécie de uma identidade familiar que se reproduziria geração a geração até virar, entre aspas, natural, que aí geraria o conceito de hábitos, conatos e hábitos, certo? Pierre Bourdieu dialoga muito com a galera da filosofia, tá? É importante, pessoal, você ter esse vocabulário assim à sua disposição, certo? Você encontrar um termo desse e não só saber o que ele significa, mas o que ele significa para cada autor, que é a dificuldade e parece que a gente está aqui, né? Enfim, mas vamos para a questão 4, ChatGPT, entendeu? Que é visto como a salvação para muita gente, ao mesmo tempo é visto como um terror para muita gente. Mas olha, pessoal, deixa eu lhe contar uma coisa. O ChatGPT e esse debate a respeito de se as inteligências artificiais vão acabar com certas profissões, gerando o que se chama de desemprego estrutural, o que é uma possibilidade real disso acontecer com algumas profissões, só que isso só é visto como algo socialmente ameaçador em sociedades nas quais os direitos básicos são entendidos como um privilégio de quem pode pagar, entendeu? Se você sabe que os direitos sociais estão garantidos, o desemprego estrutural não é entendido como algo realmente aterrorizador, certo? Como é o nosso caso aqui no Brasil. Se lembre que muitas vezes você tem como cliente e uma mercadoria aquilo que você deveria ter como direito de um cidadão, entende? Logo, numa sociedade onde a sua dignidade está condicionada ao seu poder aquisitivo, perdeu o poder aquisitivo porque perdeu o trabalho, e perdeu o trabalho por causa de uma inteligência artificial, logo o ChatGPT pode virar uma ameaça. Mas isso é uma ameaça da realidade brasileira, não é uma ameaça de outras realidades do ponto de vista social, certo? Sabendo disso, o ChatGPT é uma tecnologia de inteligência artificial que foi lançada em 2022 e é basicamente um robô virtual, chatbot, que responde a perguntas variadas e pode redigir uma gama considerável de textos dos mais variados tipos e modelos, por exemplo, redações, procurações judiciais, poesias, artigos acadêmicos, matérias jornalísticas e mesmo questões vestibulares. Apesar da euforia com a possibilidade destas IA e a ameaça da disrupção que já paira sobre trabalho e emprego, lembrando, aqui ó, um ótimo exemplo, trabalho é uma coisa e emprego é outra. Cuidado para não fazer uma confusão disso numa redação. Vai que você vai dissertar sobre a redução do emprego, ou pronto, você vai dissertar sobre o aumento do desemprego. Aí você começa seu texto. A redução do trabalho é uma coisa e emprego é outra. Você pode trabalhar sem ter um emprego. Você pode ter um emprego e na prática não fazer nada, como os empregos fantasma. Cuidado com o vocabulário, tá? Campos que dependem do texto, como o jornalismo, poderão ser largamente modificados e vagas poderão sumir para sempre, tá? Pessoal, que novas tecnologias fazem com que algumas profissões acabem? Isso é real. Ao mesmo tempo, novas tecnologias fazem novas profissões surgirem, entendeu? A questão é a rapidez com que isso acontece. A rapidez com que uma profissão desaparece pode ser, muitas vezes, maior do que a rapidez com que novas profissões aparecem. E nesse vácuo, nessa lacuna, cabe ao que lhe garantir socialmente quanto trabalhador, né? Porque não é só perder o emprego, é perder a profissão. Ou seja, são duas dificuldades, arrumar um novo emprego e, antes disso, se profissionalizar, né? E nesse meio tempo, você tem que dar alguma garantia social, que no Estado neoliberal fica dificultado, tá? A competência do ChatGPT em gerar códigos também já provoca questionamentos em um setor relativamente novo, que é a programação. Mas uma das áreas que vem percebendo desde já o potencial de problemas do ChatGPT é justamente uma das mais afetadas pela chegada de novas tecnologias, que é a nossa área aqui, que é a educação, né? Se lembra, pessoal, nós desenvolvemos uma maturidade tecnológica mais rapidamente do que uma maturidade social, né? A nossa habilidade de se adequar, a nossa habilidade de nos adequar às condições tecnológicas, lamentavelmente, opera de maneira mais lenta do que a própria rapidez que a tecnologia se modifica. Com base nisso, a partir do texto exposto, assinale a proposição verdadeira.
O uso dessa inteligência artificial pode provocar a eliminação de postos de trabalho, exatamente. Não de trabalho, mas de postos de trabalho. E assim aumentar o problema social do desemprego. Isso é verdade, né? Portanto, nenhum erro na letra A. Então vamos comentar só as próximas. O exercício humano de escrever ou redigir textos com coesão, coerência e argumentação racional será substituído por esta nova tecnologia. Claro que não, não é substituído, né? Você não vai deixar de escrever porque tem uma tecnologia que é capaz de escrever por você. Claro que não. Da mesma maneira que os músicos não vão deixar de ser bons instrumentistas porque agora tem uma caixa de som que reproduz o som. Claro que não, tá? Esse debate é velho, inclusive. Muita gente acha que algumas coisas desapareciam para sempre. Quando surgiram as primeiras telas e as TVs, diziam que os livros iam desaparecer. Claro que não, né? Da mesma maneira, quando o rádio apareceu, iam dizer que o jornal impresso ia desaparecer. Também não. A C diz, o impacto desta nova tecnologia nos ambientes laborais proporcionará a criação de mais empregos novos do que a substituição dos antigos. Nós não temos como afirmar se isso aqui é verdade, tá? Pode ser que no futuro realmente, inimaginavelmente, inúmeras profissões novas surgiram mais do que as que desapareceram, mas por enquanto nós não temos como saber disso. Como ninguém tem a capacidade premonitória, a gente não afirma a letra C. E a D diz, a aplicação do ChatGPT nas escolas tem o potencial de substituir trabalhadores não especializados que exercem atividades rotineiras. Não, inclusive isso foi até assunto recentemente na política do governo de São Paulo, né? Deixa eu lhe contar uma coisa. No mundo onde eu não preciso de alguém para ensinar, eu também não preciso de alguém para aprender, certo? Portanto, entre nós, estudantes e professores, docentes e discentes, há uma relação de interdependência, tá? Logo, letra D também está falsa, portanto, só pode ser letra A de... Agora vamos para a próxima. Agora vamos para a próxima. Questão 8 do professor Sérgio Feitosa. Pessoal, e essa consideração que o Marcos fazia há pouco, ela nos permite, além de tudo, né, perceber o quanto essas novas tecnologias de aprendizagem são, não vou dizer nefastas, mas ambíguas. O Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, discute muito esse paradoxo, sabe, da tecnologia, de uma sociedade da informação, de uma sociedade do consumo, de uma sociedade tecnicista, que de alguma forma com as suas, digamos, ideologias, vai conseguindo nos tornar mais dependentes, e não o contrário, né? Segundo Aristóteles, para que eu trabalho? Para que eu possa descansar, e não o contrário. E aí o nosso grande Noam Chomsky, um dos grandes pensadores do mundo contemporâneo, ainda vivos, tá com 95 anos quase, ativíssimo, ele discute muito isso, pessoal, porque a inteligência artificial, ela traz consigo uma grande ameaça, já confirmada por cientistas em termos neurológicos. Porque quanto mais tempo eu me exponho às telas, e não só às telas em si, mas a um recurso que vai pensar por mim, ChatGPT, por favor, resuma Iracema em um parágrafo. Gente, fala sério, a maioria, ela vai ler esse livro? Entre outras coisas, se eu tenho um recurso que pensa por mim, pessoal, até as sinapses comprometem-se. Daí porque os efeitos que Byung-Chul Han, no seu famoso A Sociedade do Cansaço, tipifica. Então, assim, não é demonizar a tecnologia, pessoal, que aqui vai ser ludista, tá? Mas o fato, pessoal, é que temos que entender que a tecnologia, ela é nossa, e não nós somos dela. E aí eu amarro essa minha fala para a questão 8 e última, que é marxismo. Karl Marx, pessoal, ele pode aparecer na prova de história ou de sociologia. Mete a geografia, educação física. Cara, Marx, na UES, pelo menos, vocês sabem disso, não é? Então, Marx, pessoal, na prova da UES, vocês sabem disso. Ele é um tema recorrente. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, a UES ela tem uma, digamos, bênção, porque normalmente em Marx, quando cai, não é sempre, mas a palavrinha-chave é materialismo. O texto da questão vem assim, ó. O próprio Marx fala isso. Marx diz, Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, de duas vezes. Só que para Marx, Hegel esqueceu-se de falar que a primeira como tragédia e a segunda como
farsa. Nessa fala, pessoal, Marx está citando, obviamente, Luiz Bonaparte, né? Sobrinho de Napoleão Bonaparte, que vai chegar ao governo da França por um golpe, mas não amarra as sandálias do tio, na visão do Marx, que não está aí enaltecendo o tio, tá? Mas colocando que a história ela é assim, paradoxal. Pessoal, não se esqueçam disso. Não consigo entender marxismo sem as suas raízes epistemológicas. E há uma relação muito forte entre o marxismo e o hegelianismo. Hegel, pessoal, influencia demais Marx. As avessas, né? Porque o próprio Marx coloca o sistema hegeliano de ponta cabeça. Hegel é idealista, anotem. Hegel é um pensador que caminha pela perspectiva idealista. Ó, pessoal, na fenomenologia do espírito, diz Hegel, tudo que é real é racional, e tudo que é racional é real. Marx, por sua vez, apesar da sua juventude hegeliana, existem os jovens hegelianos de esquerda e de direita, não é isso? Marx, pessoal, ele vai abdicar desse hegelianismo e abraçar o materialismo. Isso aqui, pessoal, é uma influência de um pensador alemão chamado Ludwig Feuerbach. Não dá para entender, pessoal, Marx sem entender um pouquinho de Feuerbach. Feuerbach, pessoal, ele é um dos pais do materialismo ateísta. Para Feuerbach, que traz a ideia de alienação, que Marx copia, vocês veem alienação em Karl Marx. Quando Marx fala de alienação, é essa coisa atualíssima, pessoal, de você não se perceber naquilo que você produz. Embora Feuerbach puxe muito isso para a religião, sabe? O homem inventou Deus, não foi Deus que inventou o homem. Para Feuerbach, o homem quis fugir da realidade. Meu Deus, morrer, não achar que há uma continuação. Só que para Feuerbach, nessa brincadeira, o homem se esqueceu de voltar à realidade. Para Marx, meu Deus, eureka, é isso mesmo. Só que o Marx ele amplia isso aí para toda a realidade social. Na sociologia marxista, Marx diz que a alienação está na religião, no ópio do povo, mas também no Estado, na sociedade, no mercado. Então, pessoal, Marx amplia não só a perspectiva materialista de Feuerbach, mas também a alienação, que Georg Lukács, pensador húngaro marxista, no século XX, transforma em reificação. Tá? Quando Lukács propõe que há uma reificação, isso é uma releitura da alienação marxista, aprofundando ainda mais essa dialética no mundo fechado dos países socialistas, dos quais Lukács é uma voz, digamos assim, revisionista, não, mas crítica, tá bom? Bem, pessoal, e Marx, por incrível que pareça, pessoal, não cai das cadeiras, tá? Ele tem uma influência da economia clássica. Peraí, professor, agora você apelou. Você não vai dizer que David Ricardo, Adam Smith? Sim, Marx é economista, pessoal. Ele não é um reacionário, ele vai ler esses clássicos. A propósito, juro, mais-valia, capital, trabalho, renda, ele pega desses a teoria do valor-trabalho, que Marx readapta, David Ricardo, é uma releitura. Marx, pessoal, ele não vai reproduzir liberalismo. Ele vai criticar, obviamente. Mas por que de repente, para Marx, pessoal, a economia clássica está errada? Já que o trabalho gera riqueza. Isso aí é economia clássica. É porque há uma injustiça na distribuição da riqueza. Porque para Marx, pessoal, não há como o capital valer mais que o trabalho, porque este não vive sem o trabalho. Mas, professor, pelo amor de Deus, é óbvio que o capital vale mais. Para Marx, entenda, para Marx é porque há um pré-conceito, há uma ideologia que faz com que você aceite isso. Mas para Marx, entenda, que defende o comunismo, deveria haver uma comunidade,
onde socializassem-se não só os lucros, mas também prejuízos, tá bom? Quando você fala assim às vezes, mas o socialismo defende que as pessoas tenham tecnologia avançada, mas sim, todos possam ter, não só alguns, ao menos o discurso é esse, tá bom? E pessoal, Marx também é profundamente influenciado por Jean-Jacques Rousseau, no seu romantismo. O marxismo, embora não pareça, ele tem um viés romântico. Quando? Quando ele acredita numa essência boa do ser humano que foi corrompida pela propriedade, contradições sociais. A luta de classes, ela é o motor da história. Mas o que causa a dialética são as contradições sociais, e é isso que Marx discorda de Hegel. Para Hegel, pessoal, o que provoca a antítese? O espírito absoluto, Deus. Para Marx, as contradições sociais. Ok, pessoal? Então vamos lá. Qual é a resposta certa? Letra A, jamais, porque não é metafísica. Marxismo é materialista. Letra B, idealismo também não. Pessoal, essa letra C, imperativo categórico, seria quem? Kant, não é isso? Resposta, letra D de dado. Ok, pessoal. Gente, depois, se vocês puderem, deem uma olhadinha bem rápida em Sociedade do Espetáculo, tá? Quando a gente trabalha essa ideia do controle, da vigilância, aí você coloca um Foucault, coloca um George Orwell, um 1984, porque, de alguma forma, essa, não necessariamente marxista, pessoal, essa leitura Foucaultiana é essencial, tá bom? Do vigiar e punir. Então, questão número 8, Marcelo, letra D de dedicação. Muito obrigado, professor. Antes da gente repassar aqui o gabarito da noite, gostaríamos de mais uma vez convidá-los ao nosso aulão amanhã, a partir das 7h10 da manhã, com transmissão aqui no nosso canal do YouTube do Ari de Sá. Considerações finais, professores, para aqueles que estão aí para fazer essa prova, agora dia 28, lembra documento, caneta, local de prova, tudo direitinho, para que a gente não passe nenhum tipo de adversidade. Professores? Se o nosso resultado historicamente sempre foi muito bom, então eu vou repetir o que a gente tem dito muitas vezes em outros aulões daqui, do Ari de Sá no Ar, que é o seguinte: eu sei que você vai fazer uma prova que é muito tensa, enfim, é parte da sua vida profissional, seu futuro e talvez você fique amedrontado, tá bom? Ou com ansiedade. Não fique assim, não. Eu sei que também não é só apertar um botão e parar de ficar, certo? Mas se lembre que você está tendo a melhor preparação que é possível, entendeu? Os seus concorrentes é que têm medo de você. Então vá para a sua prova confiante que vai dar tudo certo, tá bom? Força! E é isso, pessoal. O Ari de Sá coloca à disposição de vocês, como sempre, nesse casamento que temos sempre às sextas-feiras, né, Marcos? Estamos quase casados. união estável, né? Então, assim, mas a gente diz e repete porque acredita, pessoal. Não é porque é uma ladainha ou é um mantra, tá bom? É porque tem coisas que são lógicas, embora não percebamos. Mas é isso, pessoal. Somos juntos, né? Quando estamos juntos, é maior a área, então é menor a pressão. Aí, Sérgio, a tese, a antítese e a síntese. Grandes alunos, grandes professores, Grandes resultados. Acabou-se. Hegel. Se está dando certo, não dá para quê, né? Então vamos lá. Gabarito da noite, vamos lá? Primeira questão, letra C. Segunda questão, letra D. Terceira questão, letra C. Quarta questão, letra A. Quinta questão, letra A. Sexta questão, letra D. Sétima questão, letra C. Oitava questão, letra D de determinação. Gostaríamos de desejar uma boa noite a todos, que amanhã estejamos juntos no aulão. Boa prova a todos vocês que farão o vestibular da UES domingo. Até a próxima! Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de Ari de Sá. Colégio Ari de Sá, arte e aprovação